Neste vídeo vou-te ensinar uma técnica de resolver exercícios de trigonometria que envolvem uma circunferência trigonométrica que nunca falha. Vamos resolver a questão 2 do Exame Nacional deste ano 2021 da primeira fase. Vamos a isso. Qual é este método que nunca falha? A primeira coisa que deves sempre é escrever as coordenadas de todos os pontos que estão sobre a circunferência de raio R. Poderá ou não ter o raio 1 e ser a circunferência trigonométrica, mas vamos considerar um raio qualquer R. Marcamos o lado extremidade do ângulo, o ponto de interseção deste lado com a circunferência, designamos por a letra P neste caso e vamos marcar então o nosso ângulo alfa. Alfa, repara, está no terceiro quadrante, mas não te interessa neste momento. A única coisa que tens que fazer é escrever as coordenadas de P, que serão R cosseno de alfa, R seno de alfa. Relembrando só que se projetares este ponto sobre o eixo do X, forma aqui um ângulo então de 90 graus e o R cosseno de alfa é este segmento desde a projeção ortogonal até à origem, por isso aqui é o R cosseno de alfa, e a projeção do ponto P até ao ponto P na vertical, por isso será o R seno de alfa. Daí as coordenadas ser a abscissa, vírgula, a ordenada. O que é que vamos então aprender a fazer neste vídeo? A calcular distâncias entre pontos que estejam marcados na circunferência. Vamos marcar um lado de extremidade que vai intersectar a circunferência e vamos designar pelo ponto A. Vamos ter um ângulo alfa. Então o A terá de coordenadas, já sabemos, R cosseno de alfa, R seno de alfa. Vamos considerar um lado de extremidade de outro ângulo em que o ponto de interseção com a circunferência é B. Ora, se a semicircunferência tem uma amplitude de π radianos, ou seja, 180 graus, aquele ângulo vai ser então π menos o alfa. As coordenadas de B são R cosseno de π menos alfa, R seno de π menos alfa. Teremos agora que fazer a regressão ao primeiro quadrante. Ora, cosseno de π menos alfa, que está no segundo quadrante, sabemos que o cosseno é simétrico, por isso, se observarmos aqui, o cosseno é simétrico relativamente ao cosseno de alfa e por isso vai ficar menos R cosseno de alfa, vírgula, o seno é igual, no segundo quadrante, ao seno do alfa, por isso fica R seno de alfa. Então, o objetivo era calcular a distância do A ao B. Por isso, para calcularmos a distância de dois pontos que estão alinhados na horizontal, fazemos sempre a abscissa do que está mais à direita, ou seja, o maior abscissa, menos a abscissa do que está mais à esquerda, ou seja, o de menor abscissa. É só irmos ver as coordenadas qual é a abscissa do A, e a abscissa do A é R cosseno de alfa, e a abscissa do B é menos R cosseno de alfa. Fazendo as contas, por isso, regra dos sinais, menos que menos dá mais, obtemos 2R cosseno de alfa. Vamos agora ver quando acontece um alinhamento na vertical, por isso, a mesma coisa, temos dois lados de extremidades, dois ângulos, o que vamos considerar o ponto A, amplitude alfa. O lado de extremidade faz com semi-eixo positivo. Temos então as coordenadas do ponto A, R cosseno de alfa, R seno de alfa. Vamos considerar um ponto B, por isso simétrico relativamente ao eixo do X do ponto A, ou seja, a sua amplitude do lado de extremidade que faz com semi-eixo positivo é menos alfa, e por isso as coordenadas de B serão R cosseno de menos alfa, R seno de menos alfa. Fazendo então a resolução ao primeiro quadrante, o R cosseno de menos alfa, vemos que o cosseno, o comprimento dele é igual, por isso o cosseno, já sabemos que lemos aqui no eixo do X, é igual. Então vai ficar R cosseno de alfa e o comprimento do seno é simétrico relativamente ao eixo do X e por isso vai ficar menos R seno de alfa. Assim já temos as coordenadas do A e o B. Se quisermos calcular a distância entre o A e o B, apenas temos que pensar num alinhamento vertical. Ora, alinhamento vertical já sabemos que vai ser a diferença entre as ordenadas do maior valor, que é o que está em cima, sempre menos o que está abaixo. Por isso fica a ordenada do A menos a ordenada de B. Vamos então ver quais são essas ordenadas. A ordenada do A é o R seno de alfa e a ordenada de B é o menos R seno de alfa. Ou seja, vai nos dar 2R seno de alfa. Às vezes já és capaz de resolver o exercício que saiu no exame deste ano de 2021. Vamos ler com atenção o enunciado. Na figura 2 estão representados um referencial ortonormado
a circunferência de centro O e raio 3. Por isso, raio 3 é importante, temos aqui informação. Sabe-se também que o segmento reto AB é um diâmetro da circunferência importante. Temos ali o diâmetro do A ao B. Já sabemos que o ponto A e o ponto B têm coordenadas simétricas relativamente à origem. O alfa é a inclinação da reta AB, o ponto C pertence ao semieixo positivo ao X, a reta BC é paralela ao eixo ao Y, e a pergunta é o que é que nós queremos saber aqui, muito importante. Mostre que a área do triângulo ABC é dada pela expressão. Por isso, nós não queremos calcular a área, mas sim mostrar que a expressão é esta. Assim sendo, primeira coisa, escrever as coordenadas de todos os pontos que estão assinalados na circunferência e outros que nos poderão servir. Por isso, o ponto A, vamos reparar que temos ângulo alfa. Ora, o ângulo alfa está aqui e vai ter o lado de extremidade deste ângulo ao segundo quadrante. Por isso, o nosso alfa é no segundo quadrante. Assim sendo, o ponto A vai ter de coordenadas 3 cosseno de alfa, 3 seno de alfa. O ponto B, que é simétrico relativamente à origem, vai ter as coordenadas simétricas. Então, vai ficar com menos 3 cosseno de alfa, menos 3 seno de alfa. O ponto C, observando a figura, vemos que está no alinhamento vertical com o ponto B, por isso tem a mesma abscissa de quem? Do B. Por isso, o C vai ser menos 3 cosseno de alfa e como está sobre o eixo do X, o Y é 0. Assim sendo, nós queremos calcular ou mostrar que a área é dada por aquela expressão. Mas quem é a área na nossa figura? Primeira coisa, devemos sempre identificar qual é a base e qual é a altura. Assim, a área do triângulo ABC, vamos identificar a nossa base. Se tivermos um lado do triângulo paralelo a um dos eixos, vamos considerar sempre essa nossa base, que é o caso. Então, o CB ou BC, tanto faz, é a nossa base. Como é que vamos determinar a altura? Para determinarmos a altura, vamos fazer a projeção ortogonal do ponto A sobre o prolongamento da base e o A' é então a projeção do A sobre a base que nós consideramos. Neste caso, consideramos BC. Então, prolongamos a base e projetamos. Esta é a nossa altura, que coincide com este comprimento que eu pus aqui a ver também em baixo. E a altura, então, será o A'. A área, já sabemos, temos de dividir por 2. Vamos calcular o BC e o A', mas para isso, primeiro também temos que saber quais são as coordenadas do A'. Vamos analisar como a abscissa tem a mesma abscissa de B e de C. Ora, a abscissa de B e de C é menos 3 cosseno de alfa e por isso já cá está. Como a ordenada tem a mesma ordenada do A, que está alinhada, então a ordenada de A já tínhamos visto que era 3 seno de alfa e por isso 3 seno de alfa. Só por comparação conseguimos logo determinar as coordenadas. Calculemos agora o comprimento BC. A nossa base, como está um alinhamento vertical, devemos fazer a diferença das ordenadas. Então, fazemos a ordenada de C menos a ordenada de B. Então, vamos buscar a ordenada de C, e a ordenada de C é 0, menos a ordenada de B, que é menos 3 seno de alfa. Ora, menos com menos dá mais, por isso obtivemos 3 seno de alfa. Para calcularmos a altura, queremos o A', vamos ver o alinhamento do A com o A', por isso é um alinhamento horizontal. Vamos fazer a diferença das abscissas do A' com a do A. Olhando para as abscissas, temos a abscissa do A 3 cosseno de alfa e a abscissa do A' menos 3 cosseno de alfa. Então vai ficar menos 3 cosseno de alfa menos o 3 cosseno de alfa, ou seja, menos 6 cosseno de alfa. Por fim, já estamos aptos a calcular a nossa área, pois já sabemos a base, já sabemos também a nossa altura. Falta-nos só substituir na fórmula da área, por isso a área será 3 seno de alfa vezes menos 6 cosseno de alfa sobre 2, efetuando os cálculos, menos 18 a dividir por 2 vai nos dar menos 9, como queríamos mostrar. Espero que tenhas percebido e que te seja útil. Com o que aprendeste, tenta agora resolver este exercício de exame. Faz pausa no vídeo. Exercício de exame. Vamos ler com atenção o enunciado. Na figura está representada uma circunferência de centro no ponto O, raio 1, importante. Os diâmetros AC e BD são perpendiculares, por isso o AC e BD estão nos eixos destes segmentos. O ponto P pertence ao arco AB. P que é um diâmetro da circunferência, importante. Diâmetro, sabemos que o P e o Q são simétricos relativamente à origem. O ponto R pertence ao OD. É importante o ponto que está sobre o eixo dos Y e é tal que o QR é paralelo a C. Por isso temos aqui a base que nos vai ajudar a calcular a área. Por isso seja alfa a amplitude em radianos do ângulo AOP, o alfa é do primeiro quadrante, nada de novo.
Qual das expressões seguintes dá a área? Por isso, mais uma vez, queremos a área do triângulo. Então, vamos começar a fazer o nosso trabalho. Primeira coisa, coordenadas dos pontos. Ponto P tem a interseção do lado extremidade do ângulo alfa com a circunferência, por isso, cosseno de alfa, o raio é 1, não temos que multiplicar por um raio diferente de 1. O ponto Q é simétrico relativamente à origem, por isso tem as coordenadas simétricas. Ponto R está no alinhamento de Q e, por isso, tem a ordenada é igual. No entanto, está sobre o eixo dos y, por isso sabe-se isso é 0. Tudo pronto, vamos ver o que é preciso para calcularmos a área. A área do triângulo PQR será, então, a base, já identificamos que vai ser o RQ, e, entretanto, a nossa altura. Vamos ter que fazer a projeção ortogonal do ponto P sobre o prolongamento da base, como eu já pus aqui. E, por isso, o prolongamento do P sobre a base vai nos dar o ponto P'. Ok, então, a nossa base é QR e a altura é o P' a dividir por 2. Vamos primeiro determinar o comprimento QR. Ora, o comprimento QR tem um alinhamento horizontal. Já sabemos que vamos fazer a diferença das abscissas, da que está mais à direita, que neste caso é o R, menos a que está mais à esquerda. Por isso, a abscissa de R menos a abscissa de Q. É só irmos buscar a abscissa do R, que é 0, e a abscissa do Q, que é menos cosseno de alfa. Feito os cálculos, menos por menos dá mais, temos cosseno de alfa. Para determinarmos, então, o comprimento de P', vamos determinar as coordenadas de P', que já vimos que está no alinhamento vertical de P, por isso tem a mesma abscissa de P, ou seja, o cosseno de alfa, e tem a mesma ordenada do Q e do R. Por isso, o Q e o R têm a ordenada menos seno de alfa e temos aqui também a ordenada menos seno de alfa. Então, para calcularmos o comprimento de P', como há um alinhamento vertical, significa que vamos fazer a diferença das ordenadas do valor maior pelo mais pequeno, ou seja, o que está mais acima, a ordenada de P menos a ordenada do P'. Feitos os cálculos, é só ir buscar as ordenadas, por isso a ordenada do P, que é o seno de alfa, como temos aqui, menos a ordenada do P', que é o menos seno de alfa. Ou seja, dá-nos 2 seno de alfa. Vamos substituir na fórmula da área, a base e a altura obtida. Os dois simplificam e obtivemos a expressão seno de alfa cosseno de alfa, que é a nossa opção D. Espero que tenhas percebido e agora é só praticar. Continuação de um bom trabalho.